tinha contato Mas com por que armas. que, por exemplo, os filhos e os netos não estão lá? É que você nunca encontrou. Mas tem bastante. Tem. Por exemplo, tem um rapaz, o Luca Ramenzoni, grande atirador de FAN 32, atira o avô dele, o Lamberto José Ramenzoni, que acho que está nos ouvindo. Lambertão, se estiver ouvindo, um tremendo abraço para você. Você é um dos meus ídolos, um dos paradigmas do tiro ao voo. O filho dele, o Lambertinho, meu brother, um cara que eu adoro. Quantos anos ele tem? O Lambertinho tem 56, fez agora em janeiro. O nono, que é o Lamberto José, tem 84. E o Luca, sobrinho do Lamberto, tem 16. 15, 16. São três gerações Muito louco. da mesma família tirando. No meu caso, como meu pai já faleceu, somos só duas gerações. Meu filho Guilherme e eu. Sim, legal. Porque o tiro, ele foi tão demonizado no Brasil e no mundo, o uso de arma de fogo, que eu acho um pecado. Concordo. Se você fizer uma pesquisa, número de acidentes sérios em esportes, o tiro ocupa um dos últimos lugares. Porque o atirador esportivo tende a ter uma consciência muito grande do perigo que pode ser uma arma manejada inadequadamente. Então o nível de cautela aumenta e muito. Muito alto. Sim. Tanto é que para você ser atirador esportivo no Brasil, assim, se eu tivesse uma filha e ela quisesse casar, e o noivo dela tivesse o CR de CAC, pode casar. Você passou por um escrutínio extremamente grande, violento, para conseguir tirar teu CR. Ó, Exame de proficiência no uso de arma de fogo, exame psicotécnico, pedem certidão até de protesto, todos os distribuidores. quer melhorar esse crivo? Só se o cara for associado no No caça. G16 ou no caça. No G16 no Boa. caça. Rapaz, porque o crivo... Aí já era. Aí, Tem que ter CR e ainda passa pelo crivo. desse Meu jeito Deus, o cara já fácil. vai chegar na mesa tomando cerveja. Pô. Não vai nem precisar ser recebido na sala, pô. Desse Não. jeito. Que eu não acho errado. Até queria pedir sua opinião pra você que vem lá das antigas e que já viveu um longo tempo sem muita cobranças, né? Quando a galera contemporânea, quando a gente vê o laudo psicológico, o laudo de capacidade técnica, isso pelo menos anterior a 2003, que foi aconteceu o vigor da porra do Estatuto do Desarmamento, a gente não tinha muita cobrança, né? Basicamente, você apresentava lá alguns documentos objetivos. Apresentava certidões criminais de protesto, etc, atestado de antecedente. Tivesse limpinho, tirava seu CR. E originalmente era CR só de colecionador. De colecionador. O CR de atirador ele começou na década de 90. Eu tive 2 CRs. Um de colecionador e depois outro de atirador. O número do meu CR de atirador era 4.500. Foi o coronel Lauro Pereira Dias que assinou, sócio do Caça também, que era o chefe do SFPC na época. Depois foram unificados, continuei com o número antigo. Então, você tirava o CR de colecionador e tinha uma época que você conseguia guia de tráfego de todas as suas armas do mapa de coleção. Não existia essa distinção entre mapa de coleção e mapa de tiro, como existe hoje. Sim. O que, aliás, eu acho muito salutar. Porque seleciona um pouco o atirador esportivo. O que eu acho assim, sobre essa fiscalização? Eu acho que está muito grande. Eu, pela minha formação conservadora, porém liberal em muitos aspectos, eu sou contra a intromissão do Estado em tantos aspectos da vida do cidadão. Eu acho que existe uma intromissão indevida. Eu pego países como os Estados Unidos, por exemplo, o número de armas de fogo é mais de quase 2 por habitante. É 1,2 por habitante. E o índice de homicídios por arma de fogo lá é menor que do Brasil. Insignificante diante do número, É? proporcionalmente.
Então, alguma coisa está errada. E é como o Nantes falou alguns momentos atrás. A questão não é a arma regularizada, a arma legalizada, a arma na mão do atirador esportivo. Seja competidor ou atirador por lazer. O problema é a arma irregular na mão de marginal. Não adianta criminalizar o porte de arma. Se um latrocida, se um homicida for pego com uma arma irregular, o crime maior absorve a pena do crime menor. Sim. Então o uso de arma ilegal, de arma irregular por um criminoso, para mim devia ser um agravante ferrado da pena. Não ter a absorção da pena. Aí eu falo como advogado, inclusive. Correto. E isso eu acho um absurdo. Você acha que deveria ser cumulativo? Se o cara utilizou um armamento irregular ou ilegal, suprimido, ele deveria responder, cumular a pena de posse ou porte irregular de arma de fogo, combinado com homicídio, por exemplo. É isso? Sim, e ainda ter a agravante do homicídio com uso de arma irregular. Tá.